Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, lição 6, página 334 a 341. Roma, como tudo começou. Origem histórica, o primeiro sistema de governo, monarquia, 753 a.C. a 509 a.C., o Império Romano, ok? Diz a lenda, Roma foi fundada por Rômulo e Remo, que haviam sido amamentados por uma loba. Ainda segundo a lenda, Rômulo matou Remo e se tornou o primeiro rei de Roma. Qual era o objetivo de contar a origem de Roma com uma lenda afirmando que os romanos eram descendentes de Marte? O deus da guerra. Era uma forma de incentivar a força, a coragem e a resistência entre os guerreiros, onde tudo começou, né? Ok. A origem histórica de Roma. Antes da fundação de Roma, a Península Itálica era habituada por diversos povos, os italiotas, na região central, compreendendo várias tribos, como a dos latinos e a dos sabinos. Os gauleses localizavam-se ao norte, os etruscos no norte, os gregos ao sul. Pelas pesquisas históricas, sabe-se que a região do Lácio era habitada por povos pastores, que, para se defenderem de possíveis invasões, se estabeleceram nas colinas próximas ao rio Tibre. Sentindo-se ameaçado pelos etruscos e gregos, os latinos se uniram sob a liderança de uma das aldeias, Roma. Roma foi dominando todos os povos da península e unificando a Itália sob seu poder. A partir daí, os romanos expandiram-se para fora da península, ok? Como se dividia a sociedade romana? A sociedade romana, nesse período, era formada pelas seguintes camadas: os patrícios, os plebeus. Vamos falar um de cada. Os patrícios, os aristocratas, os grandes proprietários de terra, os únicos que podiam ocupar cargos políticos, religiosos e militares, e eram considerados os ricos, a nobreza. Plebeus, homens livres, mas considerados estrangeiros, não tinham direitos políticos, por isso não tinham direitos iguais aos dos patrícios. Eram pequenos agricultores, pastores, comerciantes e artesãos. Alguns plebeus, para terem influência, colocavam-se sob a proteção de famílias patrícias, às quais deviam obediência, eram os clientes, ou seja, plebeus que queriam obter benefícios, ok? Continuando. Escravos em número reduzidos, originários dos povos conquistados. Os romanos conseguiam escravos nas guerras. Os escravos eram prisioneiros entre os povos dominados. Então, como eu disse antes, são os plebeus, os patrícios, os clientes e o escravo, que formavam a sociedade. Agora nós vamos ver as atividades econômicas. Nos primeiros tempos de Roma, a base da economia era a agricultura, o artesanato doméstico, como a produção de armas e utensílios. Bastava para as necessidades mais imediatas e era todo destinado ao consumo local. Como havia pouco excedente, o comércio era reduzido. Isso mudou ao longo do tempo, porque os romanos conquistaram extensos territórios, tanto na Península Itálica quanto ao redor do Mar Mediterrâneo e na Ásia. Com a formação desse vasto império, as atividades econômicas passaram a englobar, além da agricultura, do artesanato e da pecuária, um intenso comércio com as províncias mais distantes, ok? Agora nós vamos falar sobre o primeiro sistema de governo, a monarquia, que foi 753 a.C. a 509 a.C. Segundo a tradição, Roma teria tido 7 reis. Não eram reis com poderes absolutos e nem governavam por hereditariedade. Para exercer o poder, dependiam do apoio dos donos de terra e das pessoas mais ricas.
eram escolhidos por uma assembleia, a Assembleia Curial, e tinham o poder limitado pelo Senado. Os órgãos de governo nessa época eram a Assembleia Curial, formada por cidadãos em idade militar, que além de escolher os reis, também faziam e votavam as leis. Senado ou Conselho dos Anciãos, um órgão consultivo ou possuía o direito de aprovar ou não as leis elaboradas pelo rei, ok? Continuando. Em 509 a.C., um conflito entre o rei e os aristocratas provocou o fim da monarquia. O rei Tarquínio, o soberbo de origem etrusca, foi deposto pelos patrícios, descontente com a dominação estrangeira. Os patrícios implantaram o regime republicano na cidade de Roma. A ideia era evitar o surgimento de um novo rei. Para tanto, organizou-se um sistema no qual os patrícios controlassem os líderes escolhidos. O poder executivo, o controle e a organização do dia a dia, era exercido pelos magistrados, eleitos por um ano. Havia diversos tipos de magistrados romanos, como os cônsules, em número de 2, que comandavam o exército e eram os chefes dos demais magistrados, ok? Em época de guerra, eram substituídos por um ditador, com um mandato de 6 meses. Os pretores cuidavam da justiça. Os censores faziam o censo dos cidadãos com base na sua riqueza. Os questores encarregados das questões financeiras. Os edis responsáveis pela preservação, policiamento e abastecimento das cidades. O Senado era o órgão que detinha maior poder composto de senadores vitalícios das famílias patrícias mais ricas. Eram suas atribuições elaborar as leis, cuidar das questões financeiras e religiosas, conduzir a política externa, administrar as províncias e participar da escolha do ditador, ok? Continuando. Havia também 3 assembleias que elogiam as pessoas para diversos cargos. O curial examinava os assuntos de ordem religiosa. O tribal, responsável pela nomeação dos questores e os edis. O centurial, compostos pelos centuriais, grupos militares encarregados de votar as leis e eleger os magistrados. Vamos ver agora as conquistas da República Romana. Durante o período republicano, Roma, com um exército bem treinado e bem armado, conquistou inúmeras regiões, iniciando a formação de um grande império. As conquistas começaram pela própria Península Itálica, com suas legiões, e romanos, em aproximadamente 200 anos, dominaram os povos que viviam na região, ok? Controlava a península, o mar Mediterrâneo, foi o próximo passo, limitados ao norte pelos Alpes. O controle marítimo era fundamental para a continuidade das conquistas. Para dominar o mar Mediterrâneo, os romanos tiveram de enfrentar Cartago, antiga colônia fenícia no norte da África. Os cartagineses haviam alcançado grande prosperidade e praticavam comércio com diversos lugares do mundo conhecido. Controlava as principais rotas de comércio do Mediterrâneo. As 3 guerras entre Roma e Cartago são conhecidas como Guerras Púnicas, palavra que vem de púnico, nome dados pelos romanos aos cartagineses. Duram de 264 a.C. até 146 a.C. Nesse ano, os romanos tomaram Cartago e escravizaram cerca de 40.000 pessoas e transformaram a cidade em província romana, ok? Continuando. Transformações de Roma após as conquistas. De pequena aldeia à capital de um império, a transformação causada pelas conquistas afetou profundamente Roma, econômica,
política e socialmente. Os patrícios enriqueceram e se apossaram das terras dos pequenos proprietários, recrutados para o serviço militar. O número de escravos aumentou, os prisioneiros de guerra, reduzidos a situações de escravo, substituíram o trabalhador livre. Formou-se de uma nova camada social, a dos cavaleiros ou classes equestres. Eram plebeus que enriqueceram, cobrando impostos e fornecendo víveres aos exércitos e que ganharam autorização de explorar novas terras ricas em minérios. Os pequenos proprietários empobreceram, pois muitos produtos das regiões dominadas chegavam a um preço muito baixo, competindo com a produção local, ok? Vamos agora falar da crise da República. A grande expansão trouxe profundas mudanças para a República Romana. As famílias patrícias e alguns plebeus ligados ao comércio e à manutenção do exército enriqueceram muito, desequilibrando o poder no Senado. A nova riqueza aumentou o poder de Roma, mas ficou concentrada na mão de poucos. Vários plebeus perderam seus empregos, pois foram substituídos pelos escravos, que cresciam em números. Sem emprego, ficaram cada vez mais dependentes do Estado romano. O exército ficava cada vez mais poderoso e os generais responsáveis pelas conquistas ganhavam destaque. Esses e outros fatores desencadearam uma crise na República, que foi responsável pelo seu fim, ok?